Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG. Na madrugada da Universitária, a sua melhor companhia musical. Constelações, a diversidade da música atravessando a madrugada. Todos os dias, a partir da meia-noite até às 6 da manhã. Constelações, mais um programa com a marca de qualidade da Universitária. Começa agora o Estação Esportiva. As notícias do mundo do esporte de um jeito que você nunca ouviu. Boa noite a você ouvinte que está ligado na Universitária pelos 870 AM do seu rádio ou conectado pelo nosso site www.radio.ufg.br. Está começando o Estação Esportiva Especial Compex, uma produção dos estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Goiás. E quem vai estar com você nesse início de noite de quarta-feira sou eu, Tandara Reis, hoje acompanhada de Mariana Siqueira. Boa noite, Mariana. Boa noite. No programa de hoje vamos saber como está a preparação do Corinthians e do Cruzeiro para a finalíssima da Copa do Brasil. No Além do Futebol, vamos acompanhar a entrevista com a mestranda Thaísa Neto sobre o papel do futebol na paz e inclusão do mundo. Além disso, vamos conferir as principais notícias do que está acontecendo no futebol goiano. Tudo isso e muito mais você acompanha na sequência do Estação Esportiva de hoje. Futebol goiano. O rubro-negro goiano entrou em campo ontem pela 32ª rodada da Série B. O adversário da vez foi o Brasil de Pelotas, que recebeu o Dragão no Bento Freitas. Estava se distanciando da zona de acesso, já que não vencia 5 jogos, e acabou demitindo Cláudio Tencati pelos maus resultados. Já o Chavante estava brigando para se afastar da zona de rebaixamento. Wagner Lopes, o novo treinador, não pôde comandar o time, já que seu nome não saiu a tempo no boletim informativo diário da CBF. Quem ficou na beira do campo foi Sandro Rosa, auxiliar técnico. Os clubes começaram com muita vontade no primeiro tempo. Júlio César teve 2 chances, mas não conseguiu abrir o placar. Quem conseguiu foi Itaqui, que aproveitou o rebote na entrada da área e mandou uma bomba para fazer 1-0. Bola ainda desvio do Oliveira. A segunda etapa foi bem diferente. As equipes voltaram pouco ativas e muito cautelosas. Até os 22 minutos, Júlio César finalmente marcou o seu e empatou o jogo com uma cavadinha. O Brasil continuava sem atacar e o Atlético buscava o resultado. A virada não demorou muito e aos 31 minutos, André Luiz aproveitou o cruzamento e mandou de cabeça, dando números finais ao confronto. Depois de 5 jogos e praticamente sem técnico, o Dragão conquistou os 3 pontos. O Atlético subiu 2 posições com a vitória e chegou à 5ª posição com 48 pontos, 3 a menos que o quarto colocado CSA. Já o rubro-negro sulista segue em 15º com seus 37 pontos. As 2 equipes jogam fora de casa na próxima rodada. O clube goiano vai visitar o Boa Esporte no sábado da semana que vem, às 4h30 da tarde, e o Brasil de Pelotas vai visitar o CSA na próxima terça. Faltam somente 6, isso mesmo, faltam 6 rodadas para terminar a Série B do Brasileirão 2018. Atualmente, o Goiás é o melhor time goiano na competição, com 53 pontos, ocupando a 2ª colocação no campeonato. Atualmente, as projeções estatísticas apontam que o time que alcança a 4ª vaga para o acesso à Série A vai ter entre 62 e 64 pontos. Dessa forma, se o time esmeraldino vencer todas as partidas dentro de casa, possivelmente vai fazer a festa do acesso. O treinador Ney Franco elogiou a postura do Verdão na partida contra o Juventude, quando conseguiu importante vitória fora de casa. Entretanto, ressaltou que é necessário manter o foco todo momento
e que o objetivo principal ainda não foi alcançado. Segundo as contas do técnico esmeraldino, mais 3 vitórias em 7 jogos já garantem o Goiás matematicamente na Série A. Ney Franco salientou ainda a importância de vencer fora de casa e que, para isso, o time precisa manter o padrão de jogo apresentado no jogo contra o Juventude. O atacante Michael, destaque do Verdão na Série B deste ano, está bastante confiante na conquista do acesso, de preferência jogando no Estádio Olímpico. Segundo Michael, é melhor confirmar a classificação matemática para depois voltar a jogar no Estádio Serra Dourada. A 32ª rodada do Campeonato Brasileiro continua na próxima sexta-feira, às 7h15 da noite, em partida do CRB contra o Goiás. O jogo vai acontecer no Estádio Rei Pelé, em Alagoas, e será importante para as pretensões do acesso e do time esmeraldino. O técnico do Goiás considera uma partida difícil, mesmo com o time alagoano na zona de rebaixamento. Ney Franco cobrou concentração do time para que não seja surpreendido, como ocorreu no primeiro tempo contra o Juventude na última rodada. Para esta partida fora de casa, o Goiás continua com o desfalque de Victor Ramos em sua dupla de zaga, devido à lesão muscular do jogador. O time esmeraldino também não vai contar com o meio-campista Felipe Gedós, que foi suspenso pelo seu 3º cartão amarelo. Futebol pelo mundo. Hoje é dia de final na Copa do Brasil 2018. Logo mais, Corinthians e Cruzeiro vão duelar na Arena de Itaquera. Isso mesmo, Tandara. E após vencer a partida de ida por 1-0 no Mineirão, a Raposa joga hoje pelo empate ou uma vitória por qualquer placar, enquanto a equipe paulista precisa triunfar por pelo menos 2 gols de diferença para conquistar o título. Porque em caso de vitória por apenas 1 gol de vantagem, a decisão vai para os pênaltis. Vale destacar que o Timão está em busca do seu 4º título na Copa do Brasil. O clube foi campeão em 95, 2002 e 2009. Já o Cruzeiro pode se tornar o maior campeão da história da competição com 6 taças. Vencedor da última edição da Copa do Brasil, o Clube Celeste também ergueu o caneco em 93, 96, 2000 e 2003. Além do título, está em jogo o prêmio de 50 milhões e a vaga na Libertadores da América de 2019. Em uma partida dessa magnitude, merece casa cheia. Cerca de 43 mil ingressos colocados à venda para a final já estão esgotados. Exatamente, Tandari, o treinador alvinegro fez mistério e não revelou a escalação de sua equipe para o confronto de hoje. No entanto, a tendência é que o Timão tenha pelo menos uma mudança em relação ao primeiro duelo no Mineirão. O volante Douglas cumpriu suspensão e deve voltar a ser titular na vaga de Gabriel. O zagueiro Léo Santos sentiu a coxa esquerda no clássico contra o Santos no último sábado e por isso é dúvida. Se o jogador não puder jogar, Pedro Henrique vai entrar no lugar dele. Do lado mineiro, Mano Menezes também escondeu a escalação. Porém, o Cruzeiro não deve ter chances surpresas, mas certamente vai ter alguma mudança em relação ao jogo de ida. Isso mesmo, Mariana. Uma alteração é certa. Egídio recebeu o 3º cartão amarelo na primeira partida da final e está suspenso. O reserva imediato na lateral esquerda é Marcelo Hermes, mas Mano pode optar pela improvisação do argentino Lucas Romero. O jogador é volante de origem, mas está acostumado a jogar improvisado na lateral direita. No entanto, a escalação oficial só vai ser divulgada minutos antes da partida. Mas Romero aparece com um ligeiro favoritismo para ficar com a vaga. E esse jogaço começa daqui a pouco às 9h45 da noite na Arena de Itaquera, na capital paulista. Você está ouvindo Estação Esportiva, o horário nobre do esporte no seu rádio. Além do futebol. Além do futebol. Além do futebol. No dia 27 de novembro, o professor convidado da UFG, Fernando Segura Trejo, vai ministrar a palestra Experiência de Futebol para a Paz e a Inclusão do Mundo, Possibilidades para o Estado de Goiás. A palestra vai ser na Câmara Municipal de Goiânia e para falar mais sobre o assunto, a repórter Daniela Versiani conversou com o aluno especial da UFG no programa de mestrado e graduanda em Sociologia, Thaísa Neto, que faz parte da pesquisa. Então, Thaísa, primeiro eu gostaria que você se apresentasse ao público. Bom, meu nome é Thaísa Neto, eu sou formada em Educação Física
estou fazendo minha graduação de Sociologia e esse ano eu tive a oportunidade de ser aluna especial na UFG, no programa de mestrado, com o professor Fernando Segura. Foi quando eu conheci esse projeto. Do que se trata o seminário que vocês estão trabalhando? O seminário trata sobre as experiências do futebol dele, que ele é sociólogo, já fez várias pesquisas no México, na Argentina, no Brasil, na Inglaterra. Então ele tem uma experiência muito grande com torcidas e com o futebol no mundo, programas de inclusão. Então ele tem uma carga bastante positiva. Por que vocês optaram por abordar esse tema? Nós optamos por esse tema porque desde o ano passado, nesse programa do mestrado, os alunos vêm fazendo uma pesquisa de campo com as 3 torcidas do estado. E a gente tem entendido que precisa de um maior estudo, de um maior conhecimento, de menos preconceitos com relação a essas torcidas. Todo mundo só vê os lados das brigas, os lados negativos, e esquecem de olhar o lado social, o lado... todos os outros lados, né? Todas as torcidas têm seus projetos sociais, têm suas ajudas, e isso não é divulgado. Sempre é divulgado somente o lado ruim. É uma das formas da gente conseguir divulgar todos os lados e mostrar que tem como sim fazer alguma coisa para mudar. Para você, a forma que a mídia divulga os casos de violência nos estádios acaba deixando as pessoas mais temerosas? Sim, quanto mais a mídia divulga coisas negativas, como as brigas entre torcidas, que perante o tanto de festa, um tanto de coisa bonita, paixão nacional, né, ele deixa muito a desejar. Eles enfatizam muito mais o lado negativo do que as festas, do que, igual eu falei anteriormente, a questão social que tem e que poderia ter muito mais esse apoio e poderia mudar o atual quadro das torcidas no estado. Então é muito importante a gente mostrar, a gente aprender mais sobre elas e saber como tratá-las, né? Como usar o futebol de forma que ele acolha e traga um sentimento de pertencimento para o torcedor? Bom, eu faço parte de torcida organizada há 15 anos e foi com a torcida organizada que eu conheci o lado de projetos sociais e ações sociais, que hoje eu faço parte. Hoje na minha torcida nós temos um movimento só de mulheres e foi através desse movimento de mulheres que eu consegui, a gente ministrou um seminário e eu consegui entrar para esse programa e conhecer tudo, ver que não é só o futebol, né? A paixão do torcedor leva ele a tudo. Se o time perde, a chegada do torcedor em casa, lidar com a família é totalmente diferente. Tudo isso tem questões sociais que precisam ser abordadas e tem como a gente tratar, a gente diminuir, a gente saber como procurar, né? Entender e demonstrar para a sociedade o quanto que é importante, o quanto que o futebol pode ser de inclusão, não de exclusão, né? Quanto mais famílias forem para o estádio, menor será a violência. Então, quanto mais a mídia afasta a torcida do estádio, maior o receio, maior o preconceito. Então, a volta das famílias para os estádios é muito importante. Então, agora, Thaísa, para finalizar, gostaria que você deixasse o convite para a palestra Experiência de Futebol para a Paz e a Inclusão no Mundo, possibilidades para o estado de Goiás. Gostaria de convidar a todos que estão nos escutando agora para o seminário do dia 27 de novembro, às 19 horas, na Câmara Municipal. As inscrições, nesse e-mail tem um link que a gente passa que vai todos os dados, você responde o questionário, questão de 3 minutos e já está automaticamente inscrito no seminário. São poucas vagas, nós tínhamos apenas 130 vagas, já contamos com metade dessas vagas já estão preenchidas, tanto pelo Batalhão de Eventos do Estado de Goiás, que tem interesse de saber mais sobre isso, quanto pelas torcidas e amantes de futebol, jornalistas. Então, todos vocês estão super convidados, é um evento gratuito, né, oferecido também pelo programa de Sociologia da UFG, e a gente está trabalhando bastante nesse seminário, vai ser um evento muito bacana. Eu espero a presença de todos vocês. É muito importante para um debate nós ter vários envolvidos, tanto o batalhão de eventos, psicólogos, sociólogos, antropólogos, tudo
válido para a gente poder fazer um debate bem legal. Esse é o primeiro de 3 que a gente está programando. Cada um tem o seu tema e esse é o início de tudo. Então, eu conto com apoio, nós contamos com o apoio de todos vocês. O professor Fernando Segura vai trazer experiências dele do mundo inteiro, do México, da Argentina, da Inglaterra, e vai trazer isso para a nossa realidade, retomando também a questão de alguns pontos da nossa pesquisa. Então, seria muito interessante. Aguardo todos vocês. Daniela Vessiani para o Estação Esportiva Especial Compex 2018. E no segmento do nosso programa, agora a gente vai convidar o professor Francisco Demarque para falar sobre projetos de extensão. Ele que é coordenador, e vamos abrir a discussão sobre os demais esportes, né, e sobre a prática da extensão na universidade. Para começar, você poderia dar o seu boa noite aos ouvintes e falar sobre os projetos de extensão da universidade? Boa noite a vocês, boa noite aos ouvintes da rádio, universidade. Estamos à disposição. Como você pode destacar alguns projetos de extensão que a UFG tem trabalhado? Bom, a FFD tem um programa de extensão em que dentro desse programa tem vários projetos de extensão em funcionamento. Os projetos de extensão são oferecidos e criados pelos professores, os próprios professores que ministram aulas da graduação, criam os projetos e têm seus monitores que desenvolvem as práticas corporais dentro dos projetos. Dentre os quais eu posso destacar alguns agora no momento, por exemplo, na área de lutas, né? Nós temos capoeira, temos judô, muay thai. Na área das práticas aquáticas, temos natação, hidroginástica, nado livre, para quem já nada, fazer distâncias. No ano passado, né? Por falta de alvará e de licença ambiental. Temos caminhada para quem não é atleta, né? E precisa fazer uma caminhadinha comum, normal, não tem problema. Tem a pista de atletismo lá toda moderna, marcada, emborrachada e tal. Mas tem também para quem quer correr, né? Enfim, na área da dança, então, temos vários projetos de dança, né? Em funcionamento. Enfim, alongamento, ginástica, musculação e por aí vai. As opções são muitas, né? São. E qual que é, né, o benefício do incentivo para essas práticas, principalmente dentro de uma universidade? Claro. Veja só, não só dentro da universidade. Recentemente foi realizada uma pesquisa nacional que mostrou que mais de 50% do povo brasileiro é sedentário. Esse dado científico, acadêmico, né, pesquisado, aponta um problema aí. Nós somos o país do futebol, o país com maior litoral, área litorânea, uma das maiores áreas litorâneas, né? Um país com uma riqueza enorme de rios, de práticas, enfim, variadas, e as pessoas não buscam a sua atividade. Talvez por cansaço, por medo, por insegurança, por falta de orientação, né? Uma série de fatores que podem estar aí por cansaço do trabalho, excesso de trabalho, cuidar de filhos, enfim, né? Tudo isso. A universidade tem o compromisso de oferecer informação, formação e lazer, esporte, saúde e participação. Dentro das práticas corporais, não é apenas a prática pela prática, mas o conhecer o seu limite orgânico, o seu limite fisiológico, o seu esforço máximo ou mínimo, promover saúde, promover também o encontro social entre as pessoas que estão praticando essa prática, né? Não é apenas um nadar pelo nadar, nós temos um grupo ali de 35, 40 idosos fazendo hidroginástica juntos, e durante essa aula eles trocam receita de bolo, fala que foi para Caldas Novas, enfim, que brigou com o namorado. Ainda ajuda na socialização, né? Ou seja, é uma informação, né? Eu diria que é uma hidroginástica com valor agregado. Um bônus. Pois é, então, tudo isso acontece de forma tranquila, assim, claro, dentro de uma programação que os monitores estão desenvolvendo, mas eu quero dizer que esporte não é saúde, esporte é cultura. E dentro da cultura a gente conhece muitas coisas, né? É apenas um canal, um veículo de comunicação. E esse número acaba indicando que a cultura está sendo um pouco desvalorizada do esporte, né? No Brasil, pelo menos. Eu diria que ela é mal canalizada, né? Ela é mal filtrada e é mal conduzida
quando você tem uma mídia que foca ou enfoca apenas um lado das práticas corporais. As práticas corporais é um universo muito amplo, não é só brasileiro, o futebol não é só brasileiro, a capoeira, a ginástica, a dança, a luta, o yoga, enfim, o tai chi chuan, tudo isso entra numa filosofia de vida, numa prática corporal consciente, né, que as pessoas precisam aprender não apenas praticar com o próprio corpo, mas perceber que aquele movimento foi criado, construído historicamente por uma cultura, por uma sociedade. Em relação ao UFG, assim, como que você apontaria que ela pede ou então ela incentiva a prática esportiva? Na UFG nós temos esse programa, que é um programa bem antigo, né? Mas ele é pouco difundido porque as pessoas conhecem mais as práticas de academia, né? Geralmente as pessoas, quando falam em caminhada, ou praça pública ou academia, né? Na verdade, uma parte das pessoas que vão para a academia, elas vão por conta da estética, né? Mais por conta da estética. Nós trabalhamos numa perspectiva mais de saúde e de informação, e de formação. Então, se diferencia um pouco qualitativamente daquilo que a gente busca no mercado comum, no senso comum, do que a universidade trabalha como elemento cultural, social, político, intelectual. Você citou vários projetos de extensão da Faculdade de Educação Física aqui da UFG, e o ouvinte que está ouvindo, que quer participar, como é que ele tem que proceder? Na verdade, ele acessa o site da Faculdade de Educação Física, lá tem o íconezinho que é Centro de Práticas Corporais, CPC. Por que a gente está chamando de CPC e não de Departamento de Esporte? Porque um centro de práticas corporais ele pode envolver várias práticas corporais. Dança é uma prática corporal, yoga é uma prática corporal, claro, esportes também é uma prática corporal, mas ela já é batida, já é conhecida, né, do senso comum. Então nós temos que ampliar o leque de conhecimento prático, cultural, esportivo, social, para que as pessoas possam, dentro do site, localizar o site, abrir toda a oferta que tem ali dentro e se identificar com qual delas quer participar. Por exemplo, lá nós temos uma prática chamada alongamento consciente. Então a pessoa vai trabalhar dentro dessa perspectiva das práticas corporais. Então ela vai trabalhar vários elementos da cultura dentro do alongamento consciente, dentro da yoga, vai meditar, né, vai encontrar-se consigo mesmo, vai pensar enquanto está fazendo a prática, vai compreender o limite do corpo dentro da prática, vai compreender o esforço cardíaco, o aumento da sudorese, o aumento do aquecimento corporal, o suor, né, o aumento da ventilação, da respiração. Isso pode ser durante a musculação, pode ser durante o alongamento, pode ser durante a natação, né? Quem nada, nada com seus pensamentos. Quem caminha, caminha com o outro, mas consigo mesmo também. Então, tudo isso são reflexões importantes que as pessoas precisam compreender que não se está ali fazendo por fazer, mas está se agregando dentro dessa prática um conhecimento a mais. Não só, como você disse, né, o que já está difundido, né? E expandindo um pouco mais no âmbito geral, assim, até mais nacional, né? A gente conversou mais cedo, falou sobre você até mencionou agora sobre o país do futebol, né? O Brasil ser o país do futebol. E como é que os outros esportes são vistos, até pela população, ou pelo que né, difundido pela mídia? Como que o Brasil carrega isso? Os outros esportes em contraponto do futebol? Olha só, o Brasil passou recentemente por 2 momentos bastante pesados, né? Uma foi a Copa do Mundo e agora depois a Olimpíada, que mostrou toda a sua potencialidade esportiva e seu legado. Mostrou que nós temos deficiência na área do esporte competitivo de atletas normais. Mas os Paralímpicos surpreendem a gente, né? Ou seja, o quadro de medalhas paralímpico é grandemente superior, né? Significativamente maior do que o normal. Então, a gente está dizendo que talvez o investimento que o Ministério do Esporte, as federações, aí é uma questão da força política dentro do cenário do Ministério do Esporte. Eu diria que não é quem treina mais chora menos. Eu diria até que quem pode mais, leva mais, dentro do rateio econômico. Então tem várias modalidades que treinam os atletas
Esse mesmo do esporte olímpico, que agora não me recordo o nome, aquele do caiaque, o Isaquias Queiroz? Esse daí, exatamente. Então você vê um cara que não tinha patrocínio, um cara que era no feijão, arroz e no braço, e de repente o cara desponta como atleta olímpico. Onde é que ele está treinando hoje? Não é no Brasil. Então veja, os destaques que se destacam pela sua natureza, pela sua genética, pelo seu esforço pessoal, acabam indo embora, como é o caso do futebol, Neymar, etc e tal. Onde é que estão os jogadores da seleção brasileira? Por falar em seleção, não jogam no Brasil. Vocês falaram agora, recentemente, da final aí da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil. Esses jogadores, se você olhar, estão num nível médio de futebol. Se a gente for levar esses jogadores para jogar um Mundial na Europa, me desculpe a minha petulância aqui, mas vão levar um balaio de gol e de drible de jogo, porque o estilo do jogo brasileiro é um estilo individualizado a partir da criatividade do jogador, enquanto que o futebol evoluiu na Europa. O futebol hoje é técnico, tático e joga com 2 toques. No Brasil o jogador fica amarrando a bola no pé, ensaiando, dando firula, driblando, fazendo pedaladinha do Ronaldo, do Romário. Isso já passou, essa época da pedalada já não existe mais. Então, acho que o jogador precisa ser mais eficiente, mais rápido, pensar antes de receber a bola, porque é um momento do antes, o durante e o depois. Já tem que ser um raciocínio muito rápido, 2 toques, a bola tem que estar no ataque. E ter eficiência e eficácia. Então, em relação ao futebol, nós estamos bastante tímidos, na minha avaliação pessoal. Mas há toda uma mídia fazendo fumaça, fazendo firula, para motivar as pessoas a ir ao estádio. O esporte é muito emotivo, né? Mas as outras modalidades não têm essa mesma representação. Voleibol, que tem um grande orçamento e um baixo nível de desenvolvimento interno no Brasil, poucas equipes, pouco financiamento, pouca visibilidade. Handball nem se ouve falar, né? Futsal é jogado como pelada, desculpa a expressão aqui, mas peladeiro, né? O único destaque era o Falcão, acabou o Falcão, acabou o futsal. Você ouve falar em futsal ainda? Não, acabou o Falcão. Então não pode ficar centralizado em cima de um jogador. E que jogo coletivo, esporte coletivo, a palavra é coletivo, não pode ficar em cima de um único atleta. Esse atleta dá uma cãibra, uma diarreia, acabou o jogo. Então, olha como a visão é um pouco estreita, no sentido de potencializar o que era antigamente Pelé, depois Maradona, depois Ronaldo Fenômeno. Não dá para fixar em cima de um jogador. E tem narradores aí, não vou dizer o que, né, que fica destacando um único jogador como o principal jogador. Então, é uma visão equivocada, uma visão estreita, uma visão rasteira, sem profundidade, e que leva a esse aspecto econômico que nós estamos falando, né? É o patrocinador. É o patrocínio que leva o esporte para onde ele está e do jeito que está. Tá certo, professor. Muito obrigada pela sua participação e a companhia. Poderia ficar mais, né? Mas nosso tempo está ficando curto e nós vamos para o encerramento aqui. Agradecemos muito a sua participação. Obrigado, a paciência, a tolerância, parabéns ao trabalho de vocês e aos ouvintes. Boa noite. Você está ouvindo Estação Esportiva, o programa de todos os esportes. Chega ao fim o Estação Esportiva dessa quarta-feira, dia 17 de outubro de 2018. A apresentação de Mariana Siqueira e Tandara Reis. Produções e reportagens de Daniela Versiani, Gabriel Vilela, Marcelo Augusto e Marcos Moraes. Comunitoria de Daniela Versiani, Mariana Siqueira e Tandara Reis. E a orientação do professor Ricardo Pavan, com direção-geral de Márcia Borati. Trabalhos técnicos de hoje foram de Murilo Cavalcante. O Estação Esportiva é produzido por estudantes de jornalismo da UFG e
para sugestões e participações, basta ligar para 3521-1936. Uma boa noite a você, ouvinte. Boa noite, Mariana. Boa noite, Tandara. Boa noite a você, ouvinte. O Estação Esportiva volta amanhã às 6h30 da noite. Na sequência, você fica com o programa A Voz do Brasil. E fica por aqui o Estação Esportiva. ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG.